Estamos de volta com roda de entrevista que conversa com o reitor da UEG, o professor Dr. Haroldo Heimer. Por favor, Karine. Professor, o bom docente, o professor que se dedica ao UEG, ele tem certeza de que vai ter uma carreira promissora dentro da instituição? Karine, no ano de 2013, nós conseguimos, por meio de uma alteração na nossa lei do plano de cargos e remuneração dos docentes da UEG, criar condições muito mais favoráveis para a permanência dos nossos docentes na universidade. A principal alteração foi a transformação de uma gratificação de dedicação exclusiva que passou a ser remuneração. A grande diferença é que a remuneração ela gera efeitos para a aposentadoria. Tivemos também, além disso, um aumento na lei do número de doutores e de pós-doutores. Aquela lei havia sido aprovada em 2001 e nunca tinha passado por reformas significativas. Então, hoje nós abrimos na lei espaço para 430, alguma coisa assim, acima de 400 vagas para doutores e aumentamos as vagas de pós-doutores de 36 para 100. Um pós-doutor que hoje está em dedicação exclusiva na Universidade Estadual de Goiás, ele não vê como atrativo em termos salariais a migração para uma outra instituição pública. Portanto, nós conseguimos ao longo do ano de 2013, com esses ajustes na nossa lei de cargos e remuneração, transformar aquela situação de que a UEG é trampolim para o professor e para alguma outra instituição. Hoje, os nossos doutores que estão em dedicação exclusiva e mais ainda os pós-doutores, eles com toda certeza permanecerão na universidade por bastante tempo. Eles chegam a receber quanto? Qual que seria o valor? Hoje, a remuneração de um pós-doutor em dedicação exclusiva chega quase a R$13 mil mês. Então, é a média da UFG, por exemplo? Eu acho que, eu não sei, não estou a par da remuneração na UFG, mas eu sei que essa remuneração ela não é desfavorável em relação ao que se paga em outras instituições. Além da boa remuneração, professor Heimer, que tipo de outro incentivo a sua gestão tem colocado para transformar um corpo docente cada vez de mais qualidade e, sobretudo, vestindo a camisa da UEG? Nós aprovamos no Conselho Universitário de fevereiro a regulamentação de uma lei de bolsas para docentes e pesquisadores da universidade. Nós aprovamos um programa de bolsas chamado Bolsa de Incentivo ao Pesquisador e vamos conceder, agora num edital que será aberto proximamente, mais de 100 bolsas de incentivo ao pesquisador, o qual, ao receber a bolsa, assume 2 compromissos fundamentais. Ele deve produzir por ano pelo menos um artigo científico publicado em periódicos que são qualificados aí numa escala de B2 para cima. Significa que nós teremos uma indução à pesquisa e à produção. E, além disso, o pesquisador assume o compromisso de submeter um pedido de bolsa de produtividade junto ao MCT, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, por meio do CNPq, que hoje é uma demanda qualificada muito baixa na universidade. Então, nós queremos dar o salto em 2014, saltar de algo como 3 a 5 pedidos ao ano para mais de 100 pedidos, na esperança de que, se pelo menos tivermos o atendimento de 10% dos nossos pedidos, nós já teremos dado um salto enorme em termos de produção e de visibilidade da universidade junto às agências de fomento. Reitor, indo por uma outra ponta, falando da docência, com relação agora à questão acho que vai ocorrer uma modificação no processo seletivo. Como que está sendo os preparativos para o vestibular agora, 2014?
A alteração ela já foi aprovada no ano passado e já foi executada no vestibular do final do ano passado e vai ser implementada novamente neste vestibular, cuja inscrição começa hoje e se estende até o próximo dia 7 de maio. Nós tínhamos tradicionalmente um vestibular de 2 fases, decidimos transformar isto numa fase só, com exceção dos cursos de arquitetura e engenharia, que requerem uma prova de habilidades específicas. Além disso, nós introduzimos a possibilidade de já indicar na inscrição uma segunda opção de curso e, adicionalmente, aprovamos no Conselho Universitário a utilização das notas do Enem, daquela prova dos concluintes de ensino médio, como possibilidade de ingresso na UEG para ocupar as vagas remanescentes. Então, nós tínhamos um quantitativo de vagas remanescentes e assumimos assim uma política de tolerância zero com qualquer vaga ociosa na Universidade Estadual de Goiás. E com essas medidas, nós conseguimos reduzir um pouquinho mais de 50% as vagas ociosas de 2013 para 2014. E queremos chegar em 2015 com 0 vagas remanescentes nesta instituição pública de ensino superior. Ô, professor, com essa evolução do conceito do Enem, o vestibular seria uma coisa assim já ficando para trás, vamos dizer assim, num processo já de extinção? Para as instituições federais, a adesão ao SISU, que é o Sistema de Seletivo Unificado, ele é quase que natural, porque o MEC faz a compensação daquilo que a instituição deixa de arrecadar com o vestibular por meio de repasses na forma de uma transferência, de uma descentralização orçamentária. O repasse do MEC para instituições não federais tem um caminho um pouquinho mais complicado e mais demorado. Mas nós já estamos fazendo os estudos internos e provavelmente já neste ano nós faremos a adesão parcial ao SISU, no sentido de sinalizar muito claramente que esta instituição estadual ela quer participar dessa dinâmica que acontece nas instituições federais de ensino superior. No entanto, nós queremos ser também precavidos no sentido de não aderir totalmente, porque nós precisamos também cuidar daquelas unidades da UEG que, digamos assim, teriam ainda dificuldades em abrigar os alunos que eventualmente vierem de outros estados. Mas o senhor diria que esse é um bom caminho para a Universidade Brasileira? Eu penso eu concordo que é um bom caminho. Os processos seletivos exigem uma logística muito complicada e não conseguem, muitas vezes, aferir mais em termos de rendimento do que aquilo que um concluinte de ensino médio consegue produzir. Além disso, o armazenamento dos dados das provas do Enem possibilitaria, e o seu uso por vários anos, possibilitaria que qualquer concluinte de ensino médio que tivesse feito a prova do Enem pode se candidatar a qualquer vaga no ensino superior. Seria um passo a mais rumo à democratização do acesso ao ensino superior. E o regime de cotas, ele é justo, na sua visão? O regime de cotas é política afirmativa. Conceitualmente, a política de cotas ela entra em discussões teóricas extremamente complexas que remontam a subsídios teóricos da chamada antropologia evolutiva do século XIX. Enquanto política afirmativa e, como tal, pensada como tendo uma duração temporal limitada, eu concordo que ela deve existir no sentido de gradativamente ir resgatando uma dívida histórica do Estado e da sociedade brasileira não com minorias, mas praticamente com maiorias populacionais que até 100 anos atrás estavam totalmente alijadas
do sistema de fomento por meio de ações públicas. Ainda sobre o sistema de cotas, há 10 anos, né, o EG aprovava o sistema de cotas dentro da universidade, foi uma das primeiras, né, a adotar o sistema de cotas. Dá para fazer um balanço de como que é essa realidade dentro da instituição, o universo dos alunos, com a adesão de 40% dessas minorias, né, tanto de pessoas oriundas de escolas públicas e também negros e pardos. Havia um certo preconceito há 10 anos, né? Se falava que essas pessoas não teriam o mesmo desempenho que os demais alunos, que haveria um preconceito dentro da própria universidade. Hoje, depois de 10 anos, o que a gente pode ter como balanço dessa ação afirmativa dentro da UEG? Nesse balanço que já está sendo feito por meio de uma análise mais detalhada dessa trajetória ao longo de 10 anos, uma afirmação preliminar que eu julgo poder fazer é de que o sistema de cotas dentro da universidade, ele tem a sua aplicabilidade e trouxe os seus resultados, embora mesmo sem a reserva de vagas pelo sistema de cotas, nós já teríamos mais de 50% dos nossos ingressantes que, por declaração, dizem serem negros ou pardos. Então, digamos, a nossa realidade, ela supre plenamente aquilo que está previsto em lei estadual e que se aplica para a universidade. De forma que, penso eu, vou esperar os resultados mais aproximados, mas numa avaliação inicial, eu diria que o sistema de cotas ele foi favorável ao processo de inclusão e pela característica própria, pelo rosto da UEG, no que tange aos seus alunos, é algo que se realiza totalmente no cotidiano da universidade. Reitor, nós vamos agora para o nosso último bloco comercial, neste roda de entrevista deste 8 de abril de 2014, aqui com o professor e doutor Haroldo Heimer, reitor da UEG.